Oi, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas eu tô vindo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre algumas perguntas que chegam até mim por direct. E algumas dessas perguntas têm sido recorrentes de pessoas diferentes, mas que basicamente são pessoas que sofrem de insônia há muitos anos, já procuraram profissionais, algumas delas já foram em psiquiatras, outras já até foram em especialistas de sono, e elas estão tomando medicamentos e não têm tido resultado. E muitas ficam desesperadas, especialmente na pandemia. Várias, né, me mandaram mensagem dizendo que está pior, que não conseguem dormir, que não estão bem. Então, essas queixas de pessoas que usam medicações há muito tempo e que muitas não querem tomar medicação, elas querem dormir sem a medicação. E assim, o que eu vou falar talvez chova no molhado para você, mas é o que eu posso fazer, né? A orientação que eu posso te dar nesse momento. Então, o que eu queria chamar a atenção é que para você cuidar do seu sono, você precisa cuidar do seu dia. E aí quando você fala, Luciane, o que você quer dizer cuidar do seu dia? É que o sono tem muito a ver com saber lidar com o estresse do dia a dia. Eu acredito que todo mundo está passando pela mesma situação, independente de estar trabalhando ou não estar trabalhando, mas todos estamos submetidos ao estresse, no sentido de ter medo de um vírus que pode infectar você e infectar outra pessoa. Então, vamos dizer que dessa vez, todos nós estamos submetidos à mesma condição de estresse. É óbvio que quando uma pessoa não tem condição financeira de se manter, de colocar o pão na mesa, ela não tem um problema só do vírus, ela tem um problema do alimento na mesa. Mas aqui eu estou conversando com pessoas que têm acesso à rede social, que têm internet e que estão se queixando de uma insônia que só tem piorado. O que eu posso dizer nesse momento? Cuide do seu dia a dia. Não dá para pensar só no sono não pensando no que você faz durante o dia para melhorar essa condição de estresse, para melhorar a habilidade de lidar com esse estresse. Como é que eu melhoro? Exercício físico é fundamental. Eu sei que você vai dizer, na pandemia eu não posso fazer, mas uma caminhada, subir e descer a escada, fazer alguma atividade que diminua esse sentimento que muitos estão dizendo de enclausuramento. Caminhe, dê uma volta no quarteirão, dê uma volta num local um pouco mais deserto. Faça atividade física. Se exponha ao sol no início da manhã. Você que tem muito problema para dormir, se exponha ao sol. Não fuja do sol. Eu sei que os dermatologistas colocaram um terror tão grande que as pessoas pararam de tomar sol. Mantenha um ambiente mais iluminado na sua casa. Modifique um pouco essa estrutura que você tem, por exemplo. Às vezes você se levanta de manhã, tem uma mesma rotina, modifique essa rotina. Insira alguma coisa diferente. Faça atividades manuais. Sabe? Começa a pintar, começa a fazer alguma coisa que possa tirar um pouquinho do seu pensamento no que a gente está vivendo nesse momento. Mas depois que a pandemia passar, encaixe na sua rotina a atividade física que te dê prazer. Eu sempre gosto de contar uma experiência que eu tive. Quando eu estava na fase de transição da menopausa, eu tive sintomas de depressão, eu passei por um momento difícil. E eu não sabia que eram os meus hormônios que estavam declinando naquele momento. E eu fazia musculação, nunca gostei muito, mas fazia, e eu não via muita diferença. Aí eu comecei a praticar uma atividade que chama stand-up. Na época eu morava no Nordeste. E foi impressionante o que aquele esporte fez para mim naquele momento. Então,
não basta só fazer exercício físico, é isso que eu queria deixar como mensagem. Escolha algo que te dê prazer. Às vezes você é muito irritada, muito nervosa, vai fazer uma luta. Vai extravasar através da porrada no saco. Mas faça alguma coisa que te dê prazer, não só por obrigação. Eu não concordo muito com essa ideia de que eu tenho que fazer exercício físico igual a todo mundo. Não, faça algo que te dê prazer. Óbvio que quando a gente envelhece, melhora a musculação, mas não precisa fazer só musculação. Então, é uma dica simples, mas é fundamental. E outro ponto, se você não trata os pensamentos que a gente chama de pensamentos recorrentes, aqueles pensamentos que ficam martelando na cabeça, como é que eu melhoro isso? Sozinha, eu posso fazer algumas tentativas, como meditação, como técnica de respiração, que eu tenho batido nessa tecla muitas vezes e funciona para muita gente. Então, você fazer controle ventilatório 2, 3 vezes por dia, 3 minutos que seja, ou 1 minuto que seja. Você fazer, por exemplo, em algum momento, o que a gente chama de saborear, quer dizer, você tenta focar naquilo que você está fazendo, tenha prazer naquilo que você está fazendo, você está cozinhando, tenha foco naquilo que você está fazendo. Está comendo um alimento, deguste aquele alimento. Comece a se concentrar no que você está fazendo para evitar os pensamentos divagantes. Mas se não consegue, existe terapia. Então, se você, por exemplo, tem sofrido muito e há muito tempo, tem profissionais, psicólogos, que trabalham com a técnica que chama terapia cognitiva comportamental. Procure um psicólogo especialista nessa área na sua cidade. Faça um atendimento, porque muitas vezes a pessoa que tem insônia há muito tempo, ela cria algumas expectativas que são irreais. Ela quer dormir igual, meu amigo dorme 8, 9 horas, eu quero dormir 8, 9 horas. Não, a necessidade de sono é diferente de indivíduo para indivíduo. Até a demanda profissional interfere. Se você é uma pessoa que trabalha muito com a mente, vamos dizer assim, um trabalho mais de cognitivo, possivelmente a sua necessidade de sono também vai ser maior. E eu não vou nem falar da higiene do sono, que tem muita coisa aí no meu feed. Então, primeiro, observe se você obedece todos aqueles itens da higiene do sono. Se você chegar para mim e falar, olha, eu faço tudo isso aqui, e mesmo assim eu tenho insônia, você já procurou uma causa orgânica? Você já procurou se você tem alguma alteração de tireoide? Você já procurou se você tem uma alteração da glândula suprarrenal, que você tem um cortisol aumentado? Enfim, procure uma causa orgânica. Não, não tenho, tô bem. Então, tem que tratar o quê? A mente. Se você não quer tomar medicação, existem terapias de acompanhamento com psicólogo que você pode tentar. Mas tem que ter comprometimento. Essa coisa de falar, eu quero dormir e não quero fazer esforço. Não, se você desenvolver uma insônia, uma das possibilidades é justamente por maus hábitos. A insônia, principal orientação para o insônia é fazer higiene do sono. Mas se a higiene do sono não consegue corrigir, aí sim que você entra com outras alternativas. O problema é que as pessoas elas levam anos para desenvolver uma insônia crônica por conta de vários maus hábitos. E aí quando elas não conseguem dormir, elas vão buscar ajuda profissional e esse profissional, na maioria das vezes, ele passa um medicamento. E o medicamento não trata, ele só te faz dormir na maioria das vezes. A não ser que você tenha uma ansiedade, uma depressão. Mas a insônia, o tratamento, não é por medicação. Você tem que cuidar do seu dia para melhorar a sua noite. Então, tira o foco da noite e comece a olhar para o seu dia. O que eu posso fazer para ter uma vida mais tranquila? O que eu posso fazer? Será que eu sou uma pessoa que me estresso à toa, que eu perco o equilíbrio à toa? Será que eu brigo por qualquer coisa? Será que tudo me irrita? Comece a olhar para você.
Então, comece a observar. Será que eu faço... eu fico muito tempo na internet? Então, de repente, uma relação que você criou, um vínculo, como eu já escutei, eu só durmo se tiver com a televisão ligada. Eu só durmo se tiver um som ligado. Você condicionou o seu cérebro a dormir daquela forma, mas ele não dorme bem. Então, quebrar isso requer esforço. O problema é que as pessoas se esquecem de que quando elas eram crianças, elas tinham um ritual de sono. Quando você quer colocar uma criança para dormir, você não coloca ela de qualquer jeito. Você dá um banho, você dá o jantar, você faz ela escovar os dentes, você, né, já está de pijaminha, você faz ela tomar um leite ou fazer uma leitura. Então você você vai dando pistas para o cérebro de que é o horário de dormir. Nós não precisamos perder isso. Não é porque nós nos tornamos adultos que nós não precisamos dar pistas ao nosso cérebro. Pelo contrário, o drive do sono de uma criança é muito maior do que o drive de sono de um adulto. Então, a minha dica e a minha orientação para hoje é essa. Cuide do seu dia. E não crie expectativas irreais. O sono bom e suficiente, quando que eu sei? É como eu vou despertar. Será que quando eu acordo de manhã, eu estou bem? Eu estou saciada? Eu me sinto restaurada? Ou eu sempre acordo cansada todos os dias? Tem gente que tem uma inércia mais prolongada. Então ela acorda, demora, ainda fica naquela moleza, aquele mal-estar muitas vezes. Demora de 30 minutos, 1 hora. Mas depois de 1 hora que eu acordei, será que eu estou bem disposta? Comece a olhar para o seu despertar, para o seu dia. Ok? Fica a dica de hoje. Obrigada.